Hoje a gente vai ver algumas das mortes mais insanas da história, mas não é só sobre morrer, é sobre como essas pessoas escolheram enfrentar o fim. E a primeira história começa no Japão do século XII, com um homem que parecia mais uma arma do que um monge. O nome dele era Benkei, um monge guerreiro, com mais de 2 metros de altura, andando pelas ruas de Kyoto carregando uma naginata, uma arma entre espada e lança. Mas ele não estava ali para rezar. Ele estava caçando. Benkei tinha um objetivo obsessivo: derrotar 1000 samurais e pegar a espada de cada um. Naquela noite, ele já tinha 999. Faltava só mais um. E foi aí que ele ouviu o som de uma flauta. Quando olhou, viu um samurai. Pequeno, aparentemente frágil, mas com uma katana perfeita na cintura. Exatamente o que ele precisava. Benkei desafiou o homem na hora. Os dois caminharam até uma ponte, sacaram as armas. E Benkei avançou cheio de confiança. E perdeu. Rápido. Sem chance. O samurai simplesmente virou e foi embora. Benkei não conseguiu aceitar. Dias depois, ele esperou o homem novamente, desafiou outra luta. E perdeu de novo. Foi ali que tudo mudou. Em vez de tentar de novo, ele se ajoelhou e decidiu seguir aquele homem. O nome do samurai era Minamoto no Yoshitsune. E a partir daquele momento, Benkei deixou de ser um caçador e virou o aliado mais leal que alguém poderia ter. Eles lutaram juntos por anos. Guerras, batalhas, vitórias, até que tudo virou. Yoshitsune passou a ser caçado, inclusive pelo próprio irmão. Sem saída, ele e Benkei acabaram cercados, com centenas de inimigos ao redor. A batalha estava perdida. Yoshitsune sabia disso, e decidiu cometer seppuku, um ritual de morte para manter a honra. Mas ele precisava de tempo. E Benkei entendeu. Sem discutir, ele caminhou até a ponte que levava ao castelo. E ficou lá, contra um exército inteiro. Os inimigos avançaram. E Benkei começou a derrubar um por um. Ninguém conseguia passar. Algumas histórias dizem que ele matou centenas ali. O suficiente para fazer um exército inteiro hesitar. Ninguém queria ser o próximo a tentar atravessar aquela ponte. Então mudaram a estratégia. Flechas começaram a voar e acertar Benkei. 1, 2, dezenas. O corpo dele virou um alvo cravado de flechas. Mas ele não caiu. Não se mexeu. Não recuou. O tempo passou. E ninguém avançava. Porque mesmo ferido, ele ainda parecia pronto para lutar. Até que alguns soldados criaram coragem e começaram a se aproximar. E foi aí que perceberam. Benkei já estava morto. Ele tinha se apoiado na própria arma para continuar de pé, mesmo sem vida. Tudo isso por um único motivo: dar tempo suficiente para o seu mestre morrer com honra. E conseguiu. Sem fugir, sem hesitar, até o fim. Agora a gente sai do Japão e vai para a Coreia, no final do século XVI. Um lugar que parecia tranquilo demais para dar errado. Sem grandes guerras por anos, o país começou a relaxar. A elite ficou mais preocupada com política do que defesa. O exército. E foi exatamente aí que o problema apareceu. Do outro lado do mar, o Japão tinha acabado de se unificar. E quando um país inteiro para de lutar internamente, ele começa a procurar guerra fora. Em 1592, centenas de navios japoneses apareceram na costa da Coreia. Isso não era comércio. Era a invasão. E a reação inicial foi absurda. 2 dos principais comandantes navais entraram em pânico e afundaram os próprios navios. Sem luta. Sem resistência. Metade da frota, destruída pelos próprios líderes. Os japoneses desembarcaram sem oposição. Cidade após cidade caiu. Em semanas, chegaram à capital. Parecia o fim. Até que um homem apareceu. O nome dele era Yi Sanshin. E diferente dos outros, ele não entrou em pânico. Ele fez o oposto. Com apenas 34 navios, ele avançou contra a frota japonesa, que era muito maior. Mas Yi tinha algo que os outros não tinham: estratégia e controle absoluto da situação. Ele usava o terreno, o vento, o posicionamento e, principalmente, atraía os inimigos para armadilhas. Resultado? Batalha após batalha, vitória após vitória. Sem perder um único navio. Centenas de embarcações japonesas foram destruídas. O avanço parou. E a Coreia ganhou tempo para reagir. Mas o maior problema não estava no inimigo. Estava dentro do próprio governo. E começou a incomodar. Era competente demais. E isso gerava inveja. Acusaram ele de traição. Sem prova. O rei acreditou. Ele foi preso. Torturado. E perdeu tudo.
Enquanto isso, colocaram outro comandante no lugar. Um homem completamente despreparado. E o resultado veio rápido. A frota coreana foi praticamente destruída. Uma derrota completa. Foi aí que perceberam o erro. E foi chamado de volta. Mas agora, ele não tinha mais uma frota poderosa. Ele tinha 13 navios. do outro lado, Mais de 300 inimigos. mesmo assim, ele atacou. Usando tudo que sabia, posicionamento, correnteza, estratégia, ele destruiu dezenas de navios inimigos. Sem perder nenhum. De novo, a guerra continuou, até o momento final. Os japoneses estavam recuando. A vitória finalmente parecia possível. Na última grande batalha, Yi liderava o ataque pessoalmente. No topo do navio, batendo o tambor de guerra, empurrando seus homens para frente. Até que foi atingido, um tiro grave e fatal. Mas antes de morrer, ele deu uma ordem. Não anunciem minha morte. Seu filho e seu sobrinho esconderam o corpo, e continuaram batendo o tambor. Para ninguém perceber. Para ninguém recuar. E até que funcionou. A batalha continuou. E a vitória veio. E morreu, sem ver o fim completo da guerra. Mas garantindo que ela terminasse do jeito certo. Agora a gente sai das guerras antigas, e vai para a Segunda Guerra Mundial. Uma guerra onde morrer era esperado. Mas o que esse homem fez, não era. O nome dele era Ben-El Salomon. E ele não era um soldado de combate. Ele era dentista. Sim, um dentista, no meio de uma das guerras mais brutais da história. Ele foi convocado em 1940. E mesmo não sendo da linha de frente, mostrou habilidade com armas. Foi promovido. Virou capitão. Mas ainda assim, sua função principal era cuidar dos soldados. Até que tudo mudou. Em 1944, no Pacífico, o médico do batalhão foi ferido. E Salomon tomou o lugar dele. Sem escolha. Agora ele não estava só tratando dentes, estava tentando manter homens vivos em combate. E o cenário era o pior possível. Soldados feridos, ataques constantes, caos absoluto. Até que veio o ataque final. Milhares de soldados japoneses, em uma investida suicida. O objetivo deles não era vencer. Era matar o máximo possível, antes de morrer. Em minutos, a linha de frente caiu. E o hospital improvisado virou o próximo alvo. Salomon estava dentro da tenda, com mais de 30 soldados feridos. Sem defesa. Sem proteção. Até que ele viu um inimigo atacando um soldado ferido, bem na frente dele. E naquele momento, o dentista virou combatente. Ele pegou uma arma e começou a reagir. Um inimigo caiu. Depois outro. Mas eles continuavam vindo. Entrando pela tenda, pelos lados, como uma onda. Salomon percebeu que não dava para segurar ali dentro. Então ele tomou uma decisão. Mandou os médicos evacuarem todos os feridos. E ficou sem ninguém para segurar o avanço. Ele correu para a linha de defesa, onde uma metralhadora estava abandonada. E assumiu o controle. A partir dali, ninguém passou. Ele disparava sem parar. O ataque não diminuía, mas ele também não. Até ser cercado. E mesmo assim, continuou lutando. Dias depois, quando os soldados voltaram ao local, encontraram o corpo. Ele estava caído sobre a metralhadora. Na frente dele, dezenas de inimigos mortos. Estimativa: 98 soldados abatidos. O corpo dele tinha mais de 70 ferimentos. Tiros e golpes. E mesmo assim, ele continuou lutando até o fim. Tudo isso por um único motivo: dar tempo suficiente para outros sobreviverem. E conseguiu. Mas tem um detalhe. Ele não recebeu reconhecimento imediato, porque tecnicamente, um médico não deveria estar lutando. E por causa disso, ele foi ignorado por anos. Décadas depois, finalmente reconheceram. E ele recebeu a maior honra militar. Tarde demais para ele, mas não para a história. Se você parar para pensar, essas histórias parecem completamente diferentes. Um monge no Japão, um almirante na Coreia, um dentista na Segunda Guerra. Contextos diferentes. Épocas diferentes. Mas o que liga tudo isso é exatamente o mesmo padrão. Nenhum deles recuou. Nenhum deles escolheu o caminho fácil. Mesmo quando sabiam que não iam sair vivos, eles continuaram. E é isso que torna essas histórias tão desconfortáveis. Porque não é sobre força. É sobre decisão. O momento em que alguém percebe o que está acontecendo, e mesmo assim, escolhe não parar. Benkei ficou na ponte, mesmo sabendo que era o fim. E continuou liderando, mesmo ferido mortalmente. Salomon ficou sozinho, contra uma invasão inteira.
E nenhum deles fez isso por glória. Fizeram porque alguém precisava fazer. E talvez o mais estranho nisso tudo é perceber que esse tipo de decisão não acontece só em guerra. Ela acontece em menor escala, o tempo todo. Quando alguém assume um risco, quando alguém segura mais do que deveria, quando alguém decide não recuar. E a diferença é que na vida real, isso nem sempre vira história. Mas continua sendo decisão. Continua sendo humano. Então, se alguma dessas histórias te marcou, ou te fez pensar em alguém, ou até em você mesmo, comenta aqui, até o fim. E se você gosta de entender como decisões humanas, mesmo sob pressão, podem mudar completamente o resultado de tudo, se inscreve no canal. Porque o próximo vídeo vai ainda mais fundo nisso.